Bom, galera, vamos à nossa quarta aula, se aproximando do fim da discussão do Rousseau, onde eu retorno do ponto que eu parei na última aula, o desenvolvimento da linguagem como importante para a transição do homem natural para o homem social, ou seja, o desenvolvimento de uma linguagem mais complexa é um dos elementos que vai permitir que o homem social exista, mas aí o Rousseau coloca um elemento que é tão fundamental, ou mais fundamental que a linguagem, do que a linguagem, que é uma noção precária de propriedade que passa a fazer parte do universo do próprio homem. Então, o ser humano desenvolve, segundo Rousseau, nesse estágio de transição do homem natural ao homem social, o sentido de propriedade, de ter as coisas. Então, este lápis é meu, ele me pertence, ele é do Guilherme. Se você quiser este lápis, você precisa me pedir, eu preciso lhe autorizar que você pegue, que você use emprestado, eu posso lhe dar, mas caso isso não aconteça, nas regras sociais, como eu disse que ele me pertence, você acreditou, você sabe que ele me pertence, tanto eu quanto você temos noção de propriedade. Então vejam, aquele homem que vivia sozinho, isolado, que só se associava aleatoriamente aos outros homens, passa a viver na casa, domina a agricultura, domina a pecuária, estabelece a casa, cria a família, e aí ele percebe que é necessário, por motivos de seguranças, pelos próprios hábitos alimentares e, enfim, por uma outra série de ideias, passar a viver mais próximo dos outros homens. Então imagina que eu seja um desses homens naturais para sociais, aí eu tô aqui morando na minha caverna com a minha família, e aí você mora numa caverna com a sua família, mas muito longe da minha caverna, um lugar que não dá nem para mim ver onde você mora. Olha assim, não consigo ver onde você mora. Nem você consegue ver da sua caverna onde é que eu moro com a minha família. E aí supomos que eu seja ameaçado, por exemplo, por um grande animal, eu e minha família, ou que uma tempestade venha e acabe com a minha casa. Seria mais interessante, os seres humanos percebem isso, desenvolvendo a razão, que eu morasse do lado do outro, ou próximo ao outro. Por quê? Porque isso me deixa mais seguro. Então, se alguma força estranha me atacar, eu posso gritar, recorrer, e meu vizinho vai vir me ajudar, e a mesma coisa eu posso fazer com ele. Bom, se eu planto uma mandiocas e banana, e ele tem mangas e goiabas, eu posso trocar com ele duas mandiocas e as bananas que eu tenho, ele dá as mangas e a goiaba, e nossa família vai ter uma alimentação diversificada. Se tem uma tempestade ou alguma influência do clima, né, muito frio, a gente pode dar um jeito junto, fazer uma fogueira, ficar próximo, ou se a tempestade inundar minha caverna, eu posso ir para a caverna dele, ou vice-versa. Então, os seres humanos começam a estabelecer-se próximos uns dos outros. Eles criam-se as comunidades. Então, as comunidades são reuniões de famílias, são quando as famílias se juntam. Então, ao invés de morar sozinhas, isoladas, elas passam a viver juntos, no mesmo espaço, ou no espaço grande compartilhado. Essas são as primeiras comunidades. E aí o que acontece o problema? Até o estágio de comunidade, né, comunitário. Então, os índios vivem o quê? Por isso que eu usei como exemplo as tribos indígenas. As tribos indígenas vivem no que a gente chama de comunidades indígenas. Então, até o estágio comunitário, onde os homens têm um espaço em comum, onde eles comungam, onde a noção de propriedade é precária ou quase não existe, ok, é interessante. O homem ainda mantém a sua bondade, né, natural. O homem ainda é bom por natureza, ainda mantém as boas realizações da alma. No entanto, o homem não parou nas comunidades. Das comunidades, ele chegou nas sociedades, nas cidades, nas grandes cidades, nas megalópolis, nas cidades globais. E aí ele se tornou esse homem social. Diz o Rousseau, vivendo em sociedade, com poucas necessidades e com condições de atendê-la, o homem teria tudo para ser feliz. Então, se ele tivesse parado, ou se ele parar no estado de comunidade, ele tem tudo para ser feliz. Então, quem diz que o indígena não é feliz ou não pode ser feliz, e veja como ele pode ser feliz. Né? A gente não precisa de internet, a gente não precisa de Nike, a gente não precisa de Burger King, de McDonald's, de avião, a gente não precisa de uma série de coisas. Né? A felicidade não está no ter, no possuir. A felicidade ela não é material, ela não tem a ver só com essa ideia que o capitalismo nos coloca de uma relação econômica, de dinheiro. Então, ser feliz é ser rico, essas premissas falsas que a gente vai assumindo. Então, o Rousseau diz que para ser feliz é pouco. Então, talvez seja uma tarde com seu amor olhando o pôr do sol e tomando um vinho, né, ou conversando, ou seja lá o que te faça feliz, né, mas são coisas simples. Só que ele diz que uma característica específica que a gente já debateu anteriormente, a perfectibilidade, não permitiu que o homem parasse no estágio de comunidade. Ele desenvolve as sociedades.
os grandes centros urbanos, né? Então, a pequena comunidade sentada à volta da fogueira, cantando e dançando, começa a se enxergar, diz Rousseau. Então, os homens passam a se comparar. O melhor caçador, o mais forte, o mais bonito, o mais hábil, começam a se destacar e o ser e o parecer tornam-se diferentes. Então, veja, é, quando essa comunidade começa a crescer, então ele cria uma cena, assim, né, uma metáfora, uma narrativa, né? Então, esses homens sentados em volta da fogueira começam a tocar e cantar, e quanto mais essa comunidade, essas casas vão crescendo, elas vão se tornando maiores, deixam de ser uma comunidade, vão se tornando uma sociedade, né, algo um pouco mais complexo que uma comunidade, e aí os homens começam a se comparar, né? Quem que é o melhor caçador? Então, aquele melhor caçador, quais os privilégios que ele vai ter por ser o melhor caçador? Quem que é o mais bonito, né? Então, começa a estabelecer as noções de beleza e de beleza enquanto hierarquia, um mais bonito do que o outro, e as relações as relações afetivas também a ser mediadas por critérios como a beleza, quem é o mais hábil, ou seja, quem tem a melhor habilidade, quem é o melhor caçador, quem corre mais, quem é o mais veloz, quem não sei o quê. E aí quebra-se, né, aquilo que no homem natural era conjugado, ser e parecer. Então, o ser e o parecer tornam-se diferentes. Nós sabemos isso, nós vivemos a sociedade das aparências. Então, é importante parecer e não ser, né? As pessoas não se importam com aquilo que você é, mas sim com aquilo que você parece ser. Isso é muito evidente pela roupa que quando você usa uma roupa mais simples e vai num lugar sofisticado e você é maltratado, né? Isso pode ter a ver com a roupa que você tem, pode ter a ver com a cor de pele, então você parece marginal, você parece não ter dinheiro para frequentar esse lugar. Então, quando a gente passa a valorizar a aparência mais do que a essência, a sociedade capitalista, financeira, consumista é essa, a sociedade da aparência, você cria desigualdade social. Então, a gente não está muito preocupado realmente com quem a pessoa é, mas sim com aquilo que ela tem, com aquilo que ela parece ser. E aí vem um Maquiavel, e vem uma série de ideias, né? Aquela ideia de que para a mulher de César é mais importante parecer honesta do que ser honesta. Não importa ser, importa parecer na nossa sociedade, você percebe? Então a gente valoriza mais o parecer do que o ser, e aí que se cria as desigualdades sociais. Então, como não há nessas comunidades que vão se tornar sociedades ainda nenhuma lei, ou nenhum líder, nenhum código penal, nenhuma constituição, é a própria consciência dos seres humanos que vão criar e começam a criar esses mecanismos de organização social que se organizam dividindo os seres humanos. E aí ele vai externar um conceito que é um conceito que aparece num outro pensador, que é o Thomas Hobbes, que chama-se A Guerra de Todos contra Todos. Então ele diz: e cada qual, sendo juiz à sua maneira, tem o início de estado de guerra de todos contra todos. É aquela ideia de que, se não houver leis, ou se não houvessem regras, né, o Estado, essa é uma ideia do Hobbes, não do Rousseau, tá? Que é do outro autor, né, também contratualista. Então, Thomas Hobbes, no Leviatã, vai trazer essa ideia da guerra de todos contra todos. Então, ele diz que o Estado é necessário para controlar o homem. Então, é uma ideia contrária ao Rousseau. Enquanto o Rousseau diz que o homem é bom por natureza e a sociedade que o corrompe, o Hobbes vai dizer, não, é o contrário. O homem é mau por natureza, né? Ele é tomado pelas paixões como egoísmo, a inveja, o ódio, o rancor, a raiva. Ele precisa de algo, uma instância que o controle, que é o Estado, né? A polícia, a força policial, o Estado, as leis, as regras, para que ele não se mate, para que ele não viva num estado de... Então, o homem no estado de natureza, para o Hobbes, estaria no estado de guerra de todos contra todos, é aquele homem alerta. Então, se não tiver lei nenhuma, como é que eu me protejo? Então, o sujeito pode me matar a qualquer hora, e se ele me matar, não é crime, ele não vai ser preso, então ele pode me estuprar, se me estuprar não é crime, ele não vai ser preso, então ele pode roubar, se roubar é crime, ele não vai ser preso. Como que eu vivo numa sociedade sem leis? Né? E esse é um estado que ele chama de guerra de todos contra todos, né? E para Rousseau isso não acontece dessa forma, é uma outra ideia, a ideia do bom selvagem. Surge a agricultura, a metodologia, o que ele chama de a grande revolução. Então é aí que os homens vão mesmo se estabelecendo através da sociedade, quando o homem começa a transformar as propriedades da natureza, especialmente na metalurgia, e começa a criar um outro mundo inteiro. E aí vai surgir a divisão do trabalho, a noção de propriedade vai se aprofundar, né? E aí vão passar a existir o quê? A ideia de homens ricos e de homens pobres, e que uns são dependentes do outro. Então a ideia de riqueza e pobreza se estabelece aí que os homens criam a desigualdade entre eles. Então, o rico é aquele que tem, o pobre é aquele que não tem. E a gente sabe que riqueza e pobreza se resume não em ser, mas em ter, né? Então a gente pode dizer, o sujeito é rico de espírito. Tanto faz, na sociedade materialista, que se preocupa com a matéria, com a grana, com o dinheiro, né? A gente divide entre ricos e pobres. E os ricos são aqueles que têm, que possuem,
e não importa o caráter, não importa ser, mas sim ter, os pobres são aqueles que não têm. Vocês percebem? Então é essa divisão, isso cria a desigualdade social, a desigualdade econômica. Se você chegar a uma comunidade indígena e perguntar quem que é o índio rico ou o índio pobre, você não vai ter essa resposta, você percebe? Por isso que o homem natural se aproxima mais do indígena ou do que nós, onde não tem essa divisão, essa segmentação social. E aí o Rousseau vai dizer que é dentro dessa situação caótica que os homens resolvem, então, estabelecer as leis para se protegerem, para protegerem suas propriedades e para se protegerem das arbitrariedades dos mais poderosos. Então é necessário surgirem realmente as leis, e as leis servem primeiro, elas surgem primeiro, as leis a favor dos mais ricos, dos patrões, dos donos de propriedades, dos proprietários, dos homens ricos, para defender seus proprietários, mas os homens também vão criar leis para proteger, se proteger da arbitrariedade dos mais pobres, dos mais ricos. Né? E aí são, por exemplo, as leis trabalhistas, os sindicatos, são aquelas leis que defendem os mais pobres dos mais ricos, defendem os empregados dos patrões e pelo menos criam uma possibilidade de senso e consenso. E por fim, para fechar a nossa aula de uma vez por todas, o Rousseau vai concluir mostrando que os acontecimentos citados são os que dão origem à desigualdade entre os homens, ou seja, o surgimento da divisão dos homens entre ricos e pobres, o surgimento dos governantes poderosos e dos governados que são os fracos, né, o surgimento do Estado despótico que divide os homens entre senhores e escravos. Então é aí que a gente começa a se dividir. Então os homens já se dividiram entre senhores e escravos, entre ricos e pobres, entre poderosos e fracos, entre governantes e governados, e aí o homem começa a criar essas divisões sociais. Então, a origem da desigualdade dos homens está nessa transição do estado do homem natural para o homem social, onde o estágio de comunidade, o ser humano comunitário, quando deixa de existir, ou seja, quando a gente ultrapassa a comunidade, entra em sociedade, a gente começa a produzir a desigualdade. E essa desigualdade, no modo em que a gente vive, que é o modo capitalista, vai ser marcado pelos homens ricos e os homens pobres, sobre o ter, quem tem e quem não tem. Então se divide entre ricos e pobres, patrões e empregados, governantes e governados, fortes e fracos, senhores e escravos, como aconteceu no Brasil, né? Então veja, essa desigualdade social no Brasil é tão grande e ela ainda tem reflexos no Brasil racista. Então a desigualdade que a gente observa entre brancos e pretos no Brasil, em renda, em escolaridade, em respeito, em dignidade, ela tem a ver com essa construção de uma sociedade de senhores que eram os brancos e dos escravos que eram os negros. Os escravos não tinham nem a liberdade, né, que é uma própria característica humana, então eles não eram nem vistos como humanos, como diz o Rousseau. Você percebe? Para ser humano você tem que ter liberdade e perfectibilidade. Escravo é aquele ausente de liberdade, então os escravos não eram nem humanos. Então é aí nesse seio das sociedades, especialmente que se desenvolvem as desigualdades sociais, e o capitalismo vai ser uma sociedade que vai aprofundar isso, especialmente através da desigualdade econômica. É isso, galera. Espero que tenha ajudado vocês. Agora vocês podem fazer os exercícios, analisar os dois documentários, tendo como ponto de partida os conceitos de homem natural, de homem social que a gente trabalhou nessas aulas que eu gravei para vocês, de uma forma rápida e breve, que não é como nossas aulas presenciais. É isso. Um beijo, façam bem os exercícios, até a próxima.